Meus irmãos, oi. Testando. Som. Oi. Som. Tá ligado? Oi. Deixa eu apertar. Oi, som. Agora. Oi, som. Tá me ouvindo bem aí? Amém. Estão fazendo esse oi? Tá respirando até a respiração, né? Eu boto longe demais, fica mais aqui. Oi, som. Dá pra ouvir? Tá? Pronto. A gente tá fazendo esse teste aí com... Qual é o nome desse microfone? Xing-Ling, né, rapaz? Tá transmitido não, né? Tá transmitido. Headset. É um teste, né? É um teste porque a gente pensa mais à frente, se der certo, comprar aqueles que são mais delicadozinhos, né? Shure. Porra. Gostei desse nome, Shure. É melhor, né? Pira, diga mais esse negócio não, diga. Meus irmãos, nós estamos estudando as doutrinas sistematizadas pela nossa confissão de fé. Então, semana passada, o pastor Claudio Nô, né, deu a aula sobre a providência. Obrigado, viu, pastor? Deu esse suporte aqui, a aula sobre a providência e pregou no culto matutino, né? E nós vamos então dar continuidade. Eu vou falar sobre a providência novamente, mas nós vamos dar continuidade porque eu vou falar sobre as próximas sessões. O pastor Claudio falou sobre a primeira sessão, não é isso? Então eu vou tratar sobre a segunda, da segunda até a sétima sessão, apresentar alguns ensinos e algumas aplicações. Por que nós estamos estudando a confissão de fé, irmãos? Porque a confissão é um documento da nossa igreja, onde apresenta as doutrinas essenciais da nossa fé, doutrinas bíblicas da nossa fé, e isso é importante para a formação dessa primeira membresia, digamos assim. Nós estamos há um ano de plantação de igreja, e nós então temos plantado uma igreja presbiteriana raiz, não é Nutella, igreja presbiteriana raiz. Então nós queremos, né, formar a membresia dessa igreja aprendendo as doutrinas sistematizadas pela nossa confissão, doutrinas bíblicas. A gente tem um material que, se você não tiver ainda, né, que é o livro A Confissão de Fé do Westminster. Você pode comprar em nossa livraria. Esse livro é muito bom porque a edição dele, ele coloca os textos bíblicos, né, já descritos, não somente a referência, mas a descrição do texto, logo em cada sessão. Isso é muito bom, porque facilita o nosso entendimento bíblico. A gente vai conferindo as doutrinas de acordo com a revelação bíblica. Então, isso é muito, muito bom. Né? Publicado pela nossa editora Cultura Cristã. Você encontra também a confissão de fé na internet, disponibilizada gratuitamente. Certo? Não tem problema. A grande diferença é que você não vai ter as referências descritas, né? Somente a referência bíblica. Então, isso é muito bom. E nós temos um material muito bom também, que é publicado pelo reverendo Williams, né? Que é Estudos na Confissão de Fé, que é um livro vermelho. Não sei se a nossa livraria está vendendo ainda, tá? Não, acabou, Vão. Acabou. Tem um azul do breve, pronto. Excelente os dois, tá? Excelente. Depois, até se puder fazer um pedido desse, do vermelhinho. Grande parte do que eu tenho nos estudos está no livro, né? Publicado pela editora Cleary, tá bom? Grande parte. Claro, nem tudo, porque alguma coisa ou outra eu vou acrescentando, vou colocando também algumas informações importantes e pertinentes para o estudo. Então nós vamos tratar sobre da confissão. Cadê? Não está indo. Será que algum
Será que é a pilha? A pilha não. Mas passa aí. Porque não tá passando. Foi? Ou foi eu? Aí não. Bom, da providência. Rapaz, seria interessante, presbítero Júnior, depois ter uma possibilidade de só apagar essas aqui. Depois a gente pode ver. Para a projeção, né? Porque fica melhor quando apagar as do púlpito, né? Depois a gente vê uma possibilidade, né? Que para a projeção fica melhor. Pronto, foi aqui. Foi. Então, antes da gente ir para a sessão, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, foi o texto da liturgia. Atos 2, versículo 23. Atos 2, versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, a direção do Senhor para esse estudo, para que a gente possa entender, compreender e viver a palavra do Senhor. Fala conosco, nos instrui, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre a providência. O que é providência? Para a gente tratar sobre a providência, é importante também a gente definir o que é providência. Não é? Quando a gente define, a gente está delimitando o assunto para tratar sobre aquele assunto que a gente quer, de fato, entender. Quando a gente não define, nós corremos o risco de ir para muitos lugares, né? E sair, então, da área proposta do estudo. Então, providência nada mais é que a intervenção ou a interferência de Deus, na história. A interferência, a ação de Deus na história. Deus não apenas criou o mundo, mas Ele tem intervido nesse mundo. Ele tem sustentado o mundo. Ele tem alimentado o mundo, né? Que é a providência. Pois não? O quê? Não, mas é a seção 2. O 2 É. O 2 da providência. Eu acho que eu passei, não? Esse é o T. É da providência. Por este pecado eles decaíram. Como é que está aí? Posto que em relação à presciência, o que está nesse daí é esse aqui, ó, da queda do homem. Entendi. Então acho que isso foi na... Veja esse o terceiro na providência, só para eu dar uma... Que foi na hora de colocar. Terceiro, na sua providência ordinária. Isso. Na onipotência, né? É só o segundo mesmo. Mas eu falo, tá? Eu falo. Boa. Mas vamos voltar aqui para o texto, irmãos. Veja, o capítulo 2, ele diz o seguinte: sendo este entregue, capítulo 2 de Atos, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então, a providência, ela é a interferência de Deus na história, é a intervenção de Deus na história, é a ação de Deus na história. O texto, portanto, que lemos, apresenta essa interferência de Deus na história, essa intervenção de Deus na história, que foi a morte de Cristo Jesus. E ele então apresenta dois aspectos dessa morte. Primeiramente, ele fala que foi pela determinação de Deus, pelo desígnio e presciência de Deus. Veja o que diz a parte A do versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E então o texto continua: vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então ele está apresentando aqui, irmãos, a morte de Cristo. A crucificação é de Cristo. Ele apresenta esse primeiro aspecto. Faz parte
do plano de Deus, determinação de Deus, faz parte do desígnio e da presciência de Deus. Isto é, na história, então, quem entregou Cristo à cruz foi o próprio Deus. Ele interferiu na história, ele interviu na história. Cristo não foi à cruz por um acidente de percurso. Cristo foi à cruz porque, de fato, Deus assim o entregou. Então, a soberania de Deus se revela neste mundo através da sua providência. Isto é, Deus está atuando neste mundo. Deus está atuando nesse mundo. É por esta razão que nós não cremos naquela ideia deísta, do deísmo, que acha que Deus criou, mas não se relaciona mais com o mundo. Não, Deus criou o mundo e se relaciona com o mundo. Interfere no mundo, intervém no mundo, manifestando assim a sua providência nesse mundo. O deísmo, ele acredita mais ou menos como aqueles carrinhos de brinquedo. Não sei se Pedro tem, Herbert. Aqueles carrinhos de pressão, onde você pega, bota no chão, bota para trás, né? Pressiona para trás e solta. Quando você solta, o carrinho vai o quê? Vai para frente. Então, o deísmo acredita mais ou menos o seguinte: o deísmo acredita que Deus, ele criou o mundo e tudo que existe, pegou, pressionou, botou para trás e soltou. Agora te vira, agora é vocês. Deus já estabeleceu leis, ordens, criou e agora soltou o mundo e não mais interfere no mundo. Então o deísmo acredita nisso. E tem muitos cristãos, né, evangélicos, que compactuam com a mesma ideologia. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos sim que Deus criou o mundo, estabeleceu leis, regras, pôs ordem na criação, né? Criou, mas está perto, sustenta, intervém, interfere, manifesta a sua providência, para que os seus decretos sejam então cumpridos, sejam então realizados. E é isso que a gente vê, por exemplo, em Atos 2:23. Então, Deus, ele vai à cruz, não porque Pôncio Pilatos assim o quis, ou permitiu, não porque o Sinédrio levou, né, Cristo ao Calvário, não porque o povo estava pedindo a crucificação de Cristo, não, mas Cristo foi à cruz porque primeiramente fazia parte do decreto de Deus, do desígnio de Deus, e isso se revela, portanto, na história através da providência dele. Ele então executou isso. Por outro lado, isso não nega o fato de que os homens maus que crucificaram Cristo foram responsáveis de seus pecados. O texto apresenta o segundo aspecto. Qual é o segundo aspecto? Crucificando por mãos de iníquos, vós o matastes. Ou seja, pecado, mãos pecaminosas de vocês mataram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. A responsabilidade do pecado está sobre vocês. Vocês fizeram aquilo que vocês quiseram fazer. Vocês realizaram aquilo que vocês desejaram fazer. As mãos de vocês estão manchadas com o sangue do Filho de Deus. Vocês mataram. Vocês são responsáveis pelo pecado. Então a responsabilidade do pecado é de quem? Do pecador. Eles pecaram. Por outro lado, Deus é soberano e os seus propósitos serão cumpridos. E era então o propósito de Deus que Cristo fosse à cruz para redimir o seu povo, o seu pecado. Dá para entender como a providência, né, ela se revela na história. Então vamos para a sessão, para a doutrina, e a gente vai fazendo então esses pontos com os textos bíblicos, tá bom? A seção 2 eu coloquei da criação, mas eu queria que alguém pudesse ler, eu tenho ela aqui, mas eu queria que alguém pudesse ler aí a seção 2 em alta voz. Quem puder, quem tiver a confissão. Posto que, em relação à presciência nessa. Isso. Presciência é o decreto de Deus, que é a causa primária. Todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam
necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Veja, posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, qual é a causa primária de todas as coisas? O decreto de Deus. Todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Então veja, isso é muito importante. Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Ou seja, tudo acontece diante da causa primária. Qual é a causa primária? É o decreto de Deus. O decreto de Deus, conforme o texto que lemos, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matais. Então, tudo está debaixo do decreto de Deus. Do decreto de Deus. Até mesmo o pecado, porque não há mais terrível pecado do que este de ter crucificado o Filho de Deus, o santo, o justo. Mas Lucas registra, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vamos para a terceira sessão. Deixa eu ver se é a mesma mesmo, né? É isso mesmo. Veja, na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Né? Segundo o seu arbítrio, como é que está aí na confissão de você? Ou beneplácito, né? Que é a sua livre vontade, né? O seu conselho, né? O seu conselho, o beneplácito, né, da sua vontade, conforme diz o texto de Efésios, capítulo 1, né? Então, veja, você tem o Deus que decreta as coisas, mas você tem o Deus que manifesta a sua providência para o cumprimento desses decretos. E ele manifesta a sua providência utilizando os meios que ele estabeleceu, acima dos meios que ele estabeleceu, conforme a sua própria vontade. Veja, na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Que providências ordinárias são essas? As leis naturais. A ordem da criação, aquilo que nós podemos até aparentemente chamar, né, de causa e efeito, né, que acontece naturalmente. Então, Deus estabeleceu essas ordens, e na sua providência ordinária, Deus emprega meios para que os seus decretos estabeleçam. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Um milagre, por exemplo. Um milagre. Quando Cristo ele cura um leproso, ele está operando acima desses meios ordinários, ou até mesmo contra, né, o meio ordinário, porque o meio ordinário é daquele leproso permanecer com a lepra e morrer. Isso é o natural. Mas o próprio Cristo o próprio Deus, segundo a sua vontade, ele pode ir até mesmo contra os meios ordinários que ele mesmo estabeleceu. Porque ele é o quê? Livre. Ele tem o quê? Arbítrio. Né? Segundo o seu arbítrio ou segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a sua vontade. Quem é que tem vontade de fato para estabelecer o que quer? Deus. Somente. Né? Somente é Deus. Ele faz e ninguém pode impedir. E quando Deus quer fazer, até aqueles que queiram impedir ou queiram ir contra a vontade dele, são então subjugados, porque o propósito de Deus, como não vimos na mensagem, subsiste, prevalece. Veja, por exemplo, o caso de Jonas, né? O caso de Jonas. Jonas, ele foi chamado para pregar a palavra em Nínive, não é isso? Ele queria ir. Ele foi para onde? Ele foi se afastando da vontade de Deus. Foi se afastando, se afastando. E quanto mais ele se afastava, mais ele descia.
Mas ele descia. Ele desceu até o fundo mesmo. E foi engolido por um grande peixe, né? Mas diz a palavra que a vontade de Deus foi maior. Porque como é que termina o livro de Jonas? Pregando aonde? Em Nínive. Não tem para onde correr. Ele vai para Nínive para pregar em Nínive. Não tem para onde correr. Então, quem tem poder para fazer a vontade, estabelecer a vontade, é Deus, não é? E não o homem. Então veja, na providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Ele é livre para fazer isso. Quarta seção. Vamos lá. A onipotência, a sabedoria inescrutável, a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita e regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprovar. Então veja, Deus, Ele domina, controla, e em relação ao pecado, Ele tem uma permissão tal, em relação ao erro, à transgressão, que o pecado acontece, que o pecado existe, mas Ele não é o autor do pecado. A afirmação que Deus, Ele criou todas as coisas, Ele é certa, não é? Porque Deus criou todas as coisas. Mas se a gente for fazer essa afirmação em relação ao pecado, Deus criou o pecado? Deus é o autor de todas as coisas? Se Deus é o autor de todas as coisas, então Ele é o autor do pecado? Então Ele não é o autor de todas as coisas. Ou é? Então tem uma contradição aqui. Vamos lá. Porque veja, se Deus é o autor de todas as coisas, o pecado é uma coisa? Então Ele não deveria ser o autor do pecado. Ou, se Ele não é o autor do pecado, Ele não é o autor de todas as coisas. E aí? Reginaldo, ia falar? O livre-arbítrio. Deus, Ele não é o autor do pecado. Então que isso fique bem claro assim entre a gente. Deus não é o autor do pecado, porque conforme diz a palavra, Ele não é pecador, ele não peca. Ele é santíssimo, Ele é perfeito, justo. E Ele não pode tentar ninguém, porque isso não é de sua natureza. É da natureza do maligno. Então, esse é o primeiro ponto. Ele não é o autor do pecado, conforme está a nossa confissão. Ele cria o mal. Sim. O profeta Isaías fala sobre isso. Eu crio o bem e crio o mal. Mas que mal é esse? É o mal circunstancial, mas não o mal moral. O mal moral é pecado. O mal moral é pecado.
como resultado de algum pecado, desobediência, ou também como um caminho incompreensível da parte de Deus que os homens não entendem muitas vezes, para um bem maior, um bem supremo, certo? Mas ele não pode ser, jamais é o autor do pecado. Vamos lá, a quinta seção, né? O muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues às muitas tentações e à corrupção dos próprios corações. Em alguns momentos Deus deixa o crente entregue, né, ao pecado, mas para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo nos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar para vários outros fins justos e santos. Então, em alguns momentos, Deus vai permitir que você peque e seja entregue ao pecado, mas para você também ser castigado, para que você seja humilhado, quebrantado, entenda a corrupção do seu próprio coração, se humilhe na presença de Deus e caminhe lutando contra o pecado. Sempre tem um objetivo maior, um alvo maior, um propósito maior. Até porque a Bíblia diz que o crente peca, né? O crente, ele continua sendo pecador, continua ainda numa natureza pecaminosa, porque ele não foi glorificado, e ele continua ainda pecando. No entanto, para o crente, para o cristão, o pecado não é uma vida de prática, não é prática do pecado, é um acidente de percurso. O cristão peca, chora porque pecou, se arrepende dos seus pecados, e então se levanta para viver em obediência a Deus. É isso que diz, né, a palavra. Sexta seção. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, Ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às sensações do mundo, ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos, outros. Isto é, aqueles que vivem na prática do pecado, que não estão com o Senhor, eles também estão debaixo dessa providência de Deus, mas uma providência de juízo. Diz a palavra que Deus então tem os entregado aos seus próprios corações. Não é simplesmente que Deus fechou o entendimento deles para a graça. Não, Deus fechou, mas fechou porque já havia um entendimento fechado, já havia um coração endurecido. Por exemplo, quando Deus endurece o coração de Faraó para perseguir o povo de Deus lá em Êxodo, você percebe que ele já tinha o quê? Um coração endurecido, né? Romanos 1, a impiedade e perversão dos homens, né? Deus então os entregou às suas próprias paixões. Vamos abrir nesse texto, Romanos capítulo 1. Veja esse juízo, de Deus. Romanos capítulo 1. Veja o que diz o versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja então o que diz o versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Parte final: tais homens são indesculpáveis, porque se rebelaram contra Deus. Versículo 21: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato.
inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles se rebelaram contra Deus. É uma ação deles, né? Do coração deles. Eles conheceram a Deus, mas se rebelaram contra Deus. Adoram a criatura, tornaram-se nulos em seus próprios o quê? Pensamentos. É deles. Então Deus endurece ainda mais, Deus os entrega ainda mais. Isso é juízo. Veja o que diz o versículo 24, vamos ler juntos? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela consciência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Deus os entregou aos seus próprios desejos. Deus entregou aos seus próprios desejos. Quando você vê assim, alguém vivendo o seu próprio desejo pecaminoso, entregue à sua própria vontade, longe de Deus, e aí você vê que essa pessoa aparentemente, e até mesmo o seu sentimento, o sentimento dela é um sentimento de felicidade, de alegria, de satisfação, tendo prazer na sua própria vontade. E aí você vê, por exemplo, a imoralidade sexual, onde pessoas têm prazer, porque vivem para si. Você vê, por exemplo, casamentos sendo destruídos por causa disso. Uma mulher que diz assim para o marido: eu quero ser feliz e fazer a minha vontade, porque eu não tenho mais paixão e amor por você. Aí ela abandona o marido, deixa os filhos e vai sentir em busca do prazer, satisfação própria, ou vice-versa, o marido que faz isso. Um casal de namorados que vivem, né, na fornicação, no pecado, tendo relações sexuais e não esperando o casamento. Eles têm prazer naquilo ali, e talvez um pode dizer para o outro: ninguém vê, ninguém sabe, não tem problema nesse mundo, isso é coisa do passado. E eles então se entregam aos prazeres da carne. E aí você olha, por exemplo, para um casal assim, eles estão felizes porque satisfazem o desejo. Você olha para uma pessoa que abandonou o seu casamento em busca de prazer, de felicidade, você olha para essa pessoa, ela aparentemente está feliz, um sentimento talvez de satisfação. Você olha para uma pessoa que vive em imoralidade, talvez de satisfazer os desejos carnais, e aí você percebe que aparentemente essa pessoa está feliz no mundão. Mas na realidade, o que é que está acontecendo com uma pessoa dessa? Ela está recebendo já o juízo de Deus. Ela já está recebendo o juízo de Deus, o abandono de Deus. Deus os entregou às suas próprias paixões. Não deve ter alegria. Claro que uma pessoa que vive assim não sabe, mas para quem sabe, deve existir terror. Porque qual é o final de uma pessoa que é entregue à sua própria vontade? Diz a palavra que, veja o versículo 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ou seja, eles adoram a si mesmos. Eles adoram a criatura. Eles adoram o mundo. Eles adoram a criação. E não a Deus. Eles vivem para si mesmos. Eles vivem para si mesmos. Então, vou dar só um exemplo prático que pode ser, você pode estar pensando assim: é só uma coisa do mundo, eu não posso correr esse risco. Você pode correr também esse risco. Porque você pode viver para si mesmo uma questão prática em relação ao dia do Senhor, por exemplo. Eu não vou para a igreja, porque eu vou assistir o jogo de futebol, por exemplo. Você serve a quem
Num ato simples desse, como esse. Você está servindo a quem? Você está servindo a si mesmo. Porque Deus estabeleceu um dia para convocar o seu povo, para o seu povo adorá-lo de manhã e de noite. Isso é um sinal, sabe? De que quem é o Senhor da minha vida, do meu dia? É eu ou meu Deus? Veja o versículo 26. Por causa disso, os entregou mais uma vez. Os entregou. Deus às paixões e fames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante, homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O que é que está acontecendo? Eles adoram a si, e então há o que? A depravação. E eles passam a se relacionar sexualmente contrário à natureza criada de Deus. Deus criou naturalmente um homem para a mulher para um homem. Então diz a palavra que Deus entregou eles aos próprios desejos, e então eles começaram a se relacionar homem com homem e mulher com mulher. Quando você vê na nossa realidade, nos nossos dias, né, a questão, por exemplo, da homossexualidade, né, que para o mundo é normal. Eu estava, alguns dias atrás, né, fui ao shopping, eu não me lembro qual era o dia festivo, não sei se era comemoração, eu acho que era Dia dos Namorados, foi em junho, né? Isso, Dia dos Namorados. Não sei se vocês viram a propaganda lá do shopping, logo nas portas de entrada, né? Dois homens, duas mulheres. Na entrada, para as crianças verem, né? Em todas as entradas, eu acho. Eu entrei por uma, que é aquela do estacionamento, mas tá lá. Eu estou falando isso para a gente cair no erro. Não é cair no erro de fazer, então vamos fazer, como é que se diz? Boicote. Não, olha, isso é um outro erro. Eu acho que tem formas melhores da gente combater o erro, que é a pregação do Evangelho. Não é? Mas estou falando isso porque o mundo, ele vive entregue aos seus próprios desejos. É natural de um homem caído se envolver em suas próprias vontades carnais, pecaminosas, dirigida por Satanás, um príncipe deste mundo. Um príncipe deste mundo. Então, quando, por exemplo, um homem se relaciona com outro homem, uma mulher se relaciona com outra mulher, na verdade, isso já é uma manifestação do juízo de Deus. Deus está dizendo: eu os entreguei às suas próprias paixões. Reginaldo. 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Exatamente, é o que o mundo vive. O mundo aprova as paixões. Não apenas aprova, mas ensina. Direto e indiretamente, eles ensinam os nossos filhos que isso é normal. E se você se levanta contra o mundo dizendo isso não é normal, porque isso é contrário à natureza da criação de Deus, você então é o que? É perseguido. Aí muitos evangélicos dizem: nós não podemos falar nada porque a gente vai ser perseguido, a gente vai ser taxado de fundamentalista. Tem gente que até diz que não é evangélico, não é? Porque acha que o nome não é um nome bom, popular,
né? Aí eu sou protestante, reformado, né? Mas isso já é, irmãos, uma vergonha das verdades de Cristo. Porque a gente é evangélico, sim. A gente é crente, sim. E a gente tem que pregar a palavra de Deus para esse mundo, dizendo, isso é pecado. Mas não ficarmos apenas na lei, porque o problema não é a moral. O problema é o quê? É a rebelião no coração, porque o texto começa lá no início, no versículo 18. Eles estão em rebelião contra Deus. A mensagem, portanto, não deve ser uma mensagem apenas moral, porque a gente vai estar sendo feitos legalistas, né? Principalmente da ala da direita, que apenas apresenta moral, legalismo. Não é? O problema não é isso, o problema vem antes disso, o problema é o pecado. O que deve ser apresentado é o Evangelho. Deus não tem nos chamado, irmãos, para sermos, para fazermos, né, sermos, como é que se diz? Filiação, né, política, de direita, do conservadorismo, e assim propagarmos a moralidade da família. Deus não tem nos chamado para isso, não. Deus tem nos chamado para uma mensagem mais profunda, para ir para a raiz do problema, que é o pecado. Deus tem nos chamado para pregarmos o Evangelho, lidando especificamente com o problema, que é o pecado, para depois então apresentar as leis, a moral, a família. Mas não adianta fazer isso em um mundo que está em rebelião contra Deus. Então, quando você vive para si, você está debaixo desse juízo de Deus. Debaixo desse juízo. Já é juízo, já é uma condenação. Qual é o fim daqueles que vivem para si? É a morte eterna, é o inferno. Você já parou para pensar que aqueles que vivem deliberadamente no pecado, que vivem entregues ao pecado, já entraram em juízo? Porque já é uma manifestação do juízo de Deus. Deus já entregou, já abandonou. Por que nós disciplinamos os nossos filhos? Porque amamos, porque nós não queremos que eles entrem em juízo. Terça-feira agora, eu fui para a praia. Tirei um diazinho de folga, fui descansar. Falei para Reginaldo, conduz o culto de oração, que eu vou levar minha mãe na segunda, vou aproveitar a terça-feira para descansar um pouco e volto na quarta. Eu fui e fiz isso. Levei minha filha. Renato não podia ir porque estava trabalhando. Tinha agendamento, né? Alguns atendimentos. E aí eu fui, e lá na praia, lá no quarto, Luísa começou a subir em cima de um negocinho desse assim, e começou a se encostar na parede, não, na janela do quarto. É o primeiro andar. Eu disse para a Luísa, desce daí, Luísa. Ela desceu, depois subiu. Luísa, não encosta, Luísa, as mãos na janela, porque se acontecer algum problema, tu cai aí e tu morre. Ela morre? Aí ela descia, 30 segundos depois, 15 segundos, subia e encostava assim. Eu disse, Luísa, eu acho que estava na quarta vez já, na quinta passada, terceira. Luísa, se você subir novamente, eu vou disciplinar você. Não foi outra, irmãos. Ela subiu novamente. Passou, subiu novamente. Aí a avó dela não estava, né, no quarto. Aí, Luísa, vem cá. Pense numa coisa ruim, né? O coração do pai fica apertado, mas a gente tem que pensar biblicamente. Porque eu não quero que minha filha seja entregue às suas próprias paixões e caminhe no juízo de Deus. Eu não quero. Mais do que uma questão de acidente, é uma questão espiritual. Aí eu chamei ela e disse, Luísa, você vai ser disciplinada. Você vai levar um pizza.
Foi a primeira vez que eu dei uma pisa assim, na minha filha, né? Aí eu... Hã? Primeira da série. Fernanda levou pizza também? Não? Levou, Fernanda, pizza? Levou. Aí eu peguei a sandália e bati no bumbum dela. Claro, com moderação, né? Mas ela chorou. Chorou. Ela chorou. Aí eu disse, venha pra cá. Eu abracei ela, consolei e disse, você sabe por que você apanhou, filha? Aí ela inventou uma coisa lá. Não, não foi por isso não. Por que você levou uma pizza? O que o papai explicou antes. O que foi? Aí ela disse, foi porque eu desobedeci. Foi porque você desobedeceu. A desobediência é um pecado moral. Veja, eu jamais vou disciplinar a minha filha porque ela riscou meu carro. Não, vou fazer um negócio. Ou quebrou uma coisa de valor, uma xícara. Não vou não. Agora, por um pecado, por uma questão moral, sim. Porque é uma questão moral aqui. Aí eu desobedeci, papai. Foi, filha, por causa disso. Você não pode desobedecer. Você precisa ser obediente. Porque isso vai ser bom para você. Acho que foi a primeira vez que eu disciplinei minha filha assim. Primeira vez. Pronto. No outro dia, no final daquele dia, no outro dia, ela não tocou mais na janela. Não tocou mais na janela. Mas a questão não é nem a janela em si, irmãos. É muito mais além que isso. A janela é o mínimo. O mínimo. A questão é que ela precisa confiar e obedecer. O pai dela, a mãe dela. Porque se ela não aprender isso, ela jamais vai confiar e obedecer a Deus na adolescência. Se ela não obedece o pai e a mãe que vê, como é que ela vai obedecer a Deus que não vê? E não é isso que Deus faz com a gente? Quando a gente caminha por o caminho errado, o que é que Deus faz? Deus vem e o quê? E nos disciplina. Isso pode acontecer no meio da igreja, uma disciplina eclesiástica, que é para o bem do faltoso, como pode acontecer numa disciplina do próprio Deus mesmo, utilizar as circunstâncias do mal para fazer parar o pecador. Para fazer parar o pecador. Uma vez eu tive um acidente de moto e eu disse, foi Deus que mandou esse caminhão para mim parar. Eu estava desembestado. É uma disciplina. Porque Deus ama os seus filhos. Deus não entrega os seus filhos às suas próprias paixões. Ele está aqui, ó, como um jugo. Venha para cá. Ande muito não. Se você andar, eu vou quebrar sua patinha, ovelha. Tem ovelha que é difícil. Você quebra a pata da ovelha para a ovelha depender do pastor. E é assim, irmãos, que Deus faz. E é assim que a gente tem que fazer com os nossos filhos também, para que a gente não entregue os nossos filhos às nossas próprias paixões, às suas próprias paixões. Às suas próprias paixões. A gente vive na contramão desse mundo. Porque o mundo diz, não, você deve viver a sua paixão. E Deus diz, você deve se entregar às suas próprias paixões. O mundo diz, a homossexualidade não é pecado, não é errado, é natural, é normal. A Bíblia diz, não é normal, é anti a natureza da criação, é pecado. O mundo diz é felicidade, Deus diz, é juízo, eu já os entreguei. Eu não tenho mais parte com eles fazem o que eles querem. E no dia do juízo eles serão julgados e condenados ao inferno. É melhor a disciplina de Deus agora do que a disciplina eterna, que é o juízo eterno de Deus. Isso serve também para nós pais, irmãos, que queremos ver os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Amém.
Eu vou parar por aqui, a gente vai ter ainda a terceira parte da providência, porque não deu tempo da gente falar sobre os ensinos. Então, Mateus, essa segunda parte, no próximo domingo teremos a terceira parte. Mas eu queria abrir para alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta...